5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Alexandro de Paula. Tá aí, Alexandro, a música que você pediu. Aê! Deixe o destino agir, guiar seu coração, nas palavras de Ed Mota. E hoje estamos ultrapassando mais uma marca fantástica. Estamos na casa dos 29K. São mais de 29 mil visualizações, para ser mais exato, 29.205 visualizações. Então, já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de história. Hoje nós vamos tratar da revolta da Chibata. Eu não sei porque que eu fiz isso. Bom, a revolta da Chibata é o nosso último tema da nossa última aula do módulo de História, aula de número 9, que está começando agora. Na verdade, a revolta da Chibata, ela foi uma agitação militar na Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, de 22 a 27 de novembro de 1910. A luta contra os castigos físicos, baixos salários e as péssimas condições de trabalho são aí as principais causas dessa revolta que nós estaremos, na sequência, observando agora. Bom, na época, a gente precisa destacar que na Marinha do Brasil, os marinheiros eram principalmente os pretos, que eram escravos que tinham sido recém-libertos. Estes eram submetidos a uma árdua rotina de trabalho em troca de baixos salários. E como bem colocou o mestre doutor Milton Teixeira, se você pegar uma foto e ficar observando a revolta da Chibata, para ver os marinheiros naquele tempo, vai ver que tinha literalmente uma provocação aí. Se o cara era muito alto, ele recebia um uniforme menor. Se ele era menor, recebia um uniforme maior. Justamente para ele ficar todo descompassado. Já os oficiais não, tudo bonitinho e alinhado. Bom, naquela época, qualquer insatisfação ela era punível e a disciplina aos navios era mantida pelos oficiais por meio de castigos físicos, dos quais a chibata era a punição mais comum. Apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas do mundo inteiro, os castigos físicos ainda era uma realidade no Brasil. Era. Bom, eu servi em 1986 e vivia escutando: soldado, estufa o peito! E não podia reclamar. Bom, a insatisfação aí dos marujos, ela cresce depois que oficiais receberam aumentos salariais, mas os marinheiros que recebiam muito menos não receberam nada. Além disso, os novos e modernos encouraçados que o governo brasileiro havia encomendado, o Minas Gerais e o São Paulo, tudo isso para provocar a Argentina, eles demandavam uma quantidade ainda maior de homens para serem operados, sobrecarregando esses marinheiros. Esses dois equipamentos, podemos dizer assim, eram as mais poderosas e modernas da esquadra do Brasil. Assim, com o aumento dos salários oficiais e a criação de uma nova tabela de serviços que não alcançou os baixos escalões, dizendo assim, alguns marinheiros passaram a planejar então um protesto. E foi na madrugada de 22 de novembro de 1910, onde os marinheiros do encouraçado Minas Gerais se rebelaram. E o estopim se deu após eles assistirem o castigo de um marujo chamado Marcelino Rodrigues Menezes, o nome completo dele.
ele foi açoitado até desmaiar com 250 chibatadas. O normal era 25 por agredir um oficial. Bom, o levante foi liderado pelo experiente João Cândido Felisberto, marujo preto e analfabeto. O motim terminou com a morte do comandante do navio e mais 2 oficiais, os quais não aceitaram abandonar o equipamento, né? O encouraçado. E nessa mesma noite, juntou-se ao motim o encouraçado São Paulo. Nos dias seguintes, outras embarcações aderiram ao movimento, como o Diodoro e o Bahia, que eram equipamentos de guerra de grande porte. Por sua vez, no Rio de Janeiro, o presidente da época era o Hermes da Fonseca. Ele tinha acabado aí de tomar posse, ele enfrentava a sua primeira crise. Os navios rebeldes bombardearam então a cidade do Rio de Janeiro para poder demonstrar que eles não estavam brincando. Em carta ao governo, esses revoltosos, eles solicitavam o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho e também anistia para todos que estivessem envolvidos na revolta. E assim, no dia 26 de novembro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca acatou as reivindicações dos amotinados, encerrando aquele episódio da revolta. Venham, meus filhos, eu vou perdoar todo mundo. Vamos sentar e bater um papo. Carla, traz um café. Mas, 2 dias depois de entregarem as armas, é decretado estado de sítio, iniciando o expurgo e prisão daqueles marinheiros que foram considerados indisciplinados. Os marinheiros foram presos na Ilha das Cobras, a sede ali do Batalhão Naval. Sentindo-se traídos, os marinheiros se amotinaram em 9 de dezembro de 1910. A resposta do governo foi dura e a prisão foi bombardeada e destruída pelo exército, matando aí centenas de fuzileiros navais e também de prisioneiros. Os amotinados, totalizando 37 pessoas, foram recolhidos a 2 prisões solitárias, onde eles morreram sufocados por cal. Conta o mestre doutor Milton Teixeira que eles ficaram no buraco e era jogado cal ali e eles morriam sufocados. Praticamente todo mundo morreu, só o João Cândido e um outro companheiro de luta sobreviveu. E com isso, em 1911, aqueles que aderiram ao movimento já haviam sido mortos, presos ou expulsos do serviço militar. Muitos desses envolvidos foram mandados para campos de trabalhos forçados nos seringais da Amazônia e na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. E com o saldo, esse conflito deixou mais de 200 mortos e feridos entre os amotinados, dos quais cerca de 2.000 foram expulsos depois dessa revolta. Na porção legalista, morreram mais ou menos aí uma dúzia de pessoas, entre oficiais e marinheiros. Quanto ao líder, o João Cândido, após sobreviver à prisão e ter sido inocentado, ele foi considerado desequilibrado e internado num hospício. Por sua audácia, a imprensa da época o chamou de o Almirante Negro. Ele seria absolvido dessas acusações de conspiração em 1º de dezembro de 1912, mas foi expulso da Marinha. Sobreviveu como pescador e vendedor, até que um jornalista chamado Edmar Morel resgatou essa história aí do esquecimento e lança o livro A Revolta da Chibata, no ano de 1959. Somente em 23 de julho de 2008, o governo brasileiro entendeu que as causas da revolta eram legítimas e concedeu anistia aos marinheiros envolvidos. Algumas curiosidades sobre a revolta da Chibata, eu acabei colocando aqui, que são, por exemplo, a revolta da Chibata, ela se inspira no motim dos marinheiros da Armada Imperial Russa, que foi realizada lá no encouraçado Potemkin, em 1905. Uma outra, a música O Mestre Sala dos Mares, que foi composta por João Bosco e o Aldir Blanc em 1975, ela foi feita em homenagem ao líder da revolta da Chibata. A letra foi censurada pelo regime militar. Atualmente existe uma estátua do João Cândido lá na Praça 15, no Rio de Janeiro, e foi colocada ali no ano de 2008. Então,
Não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. E em nome da Sociedade Educacional Curupaiti, eu agradeço a presença de todos, espero que fiquem bem e até um próximo momento. O meu muito obrigado.